Gente, só queria abrir a sala aqui hoje do último dia de curso da Manjericão Filmes. A gente está tão feliz com nossos convidados, Marina Tarabai da Freestyle. Ainda tem a Thalita para chegar, enfim, depois acho que vocês fazem as apresentações. E o Daniel Jaber da Cardume Curtas. Super legal ter os dois por aqui falando de desenho de audiência e distribuição de curta-metragem, que eu acho que é o assunto que eu ia gostar de saber se eu estivesse começando a fazer curtas-metragens. Então é isso, eu vou deixar a sala com vocês e brigadão. E obrigada pela turma também que está chegando aí para participar desse último dia. Aí não sei quem começa, tá? Só jogando. Eu estou esperando aqui também. E aí? Então, a gente tinha pensado, a gente se falou, né, mais cedo, eu e Dani, a gente pensou uma certa dinâmica, mas eu acho que como a Thali não chegou, se você quiser começar, Dani, que aí quando a Thali chegar, quando eu for apresentar a freestyle, ela também já está com a gente, já se apresenta junto. Pode ser. Mas assim, também quero muito agradecer, então também posso fazer essa parte assim que a gente está bem feliz. Inclusive é a primeira vez que a gente está fazendo um espaço formativo com vocês, né? Eu acho que eu pelo menos nunca tinha estado contigo, assim, então estou bem feliz que a Manjericão está proporcionando isso, assim. Poxa, gente, eu queria também agradecer demais pelo convite primeiro da Rafa, de todo mundo da Manjericão, dizer que eu fico feliz, assim, né, porque a gente foi acumulando uma certa experiência, apesar, eu e a Lu, a gente não é formado exatamente em cinema, nós viemos, né, da atuação, mas a gente teve, assim, uma overdose de informações nos últimos 5 anos, que é legal de poder trocar, assim, e falar um pouco sobre isso, e trocar com todo mundo que está aqui, e dizer que, pô, é uma honra gigante estar fazendo contigo, e, assim, eu e a Lu sempre fomos muito fãs, assim, do trabalho de vocês, Mari, da Thalita também. E aí eu lembro que a Rafa me ligou, falou, pô, você vai dar uma palestra com as meninas? Eu falei, caralho, velho, será que a gente pega pra isso? A gente é muito fã. A gente é fã em comum, né? Grandes amigos também. Então, tem isso, Massa. né? Assim, a gente também do lado de cá, a gente fica acompanhando a trajetória de vocês, e é sempre assim, quando a gente fala de muitos assuntos, assim, nas conversas ou nos espaços, assim, a Cardume sempre surge, assim, como uma referência. Às vezes para falar disso, de espaços de curta, às vezes para falar de streaming, às vezes para falar de exibição alternativa, sabe assim? Então, tá toda hora surgindo, assim. Então, estamos muito felizes, amigo. Acho Obrigado. que quero agradecer também o pessoal que está aí, enfim, acho que uma honra tá. A gente... Para nós é muito bom, né? Assim, poder ter esses espaços de articulação, assim, para ouvir também, aprender junto com a galera, assim, então, muito legal, assim, tá super cheio, tô bem feliz. Muito legal mesmo, muita gente, pô, 30 pessoas aqui. Mas, pô, então, vou começar daqui, então, a gente fala, né, cada hora, um pouco de cada um, e Sim. depois a gente troca uma ideia em conjunto. Eu posso Bora. compartilhar minha tela aqui para... Deixa eu só colocar no apresentar. Só um segundinho. Tá aqui, compartilhar a tela. Acho que vai ser esse aqui. Vê se chegou aí para vocês. Chegou. Aí só, acho que pode pôr em tela cheia, que vai ficar mais... Era para estar em tela cheia. Acho que ali em cima em apresentar, homem. Não, ele tava apresentando. Ah, é? Deixa eu tentar parar, tentar fazer outra... Parar compartilhamento. Tentar mais uma vez. Janela.
Ele estava apresentando. Ver se assim funciona. Foi, não? Agora foi. Foi sim, foi sim. Massa. Deixa eu ver se está passando normal aqui. Tá, beleza. Então é isso, gente. Hoje é um conteúdo. Na verdade, esse material é um material tem muitos slides aqui, mas assim, eu vou passar alguns um pouco mais rápido, porque senão a gente vai ficar até amanhã, porque foi muita coisa. Foi um compilado de várias coisas que a gente foi recebendo de pedido, de pedido para a gente poder falar um pouco, que a gente acabou entrando nessa frente de exibição e encontrando um monte de projeto também que estava passando por distribuição e entendendo como foram os caminhos e a gente também distribuindo, mas é muito material, né? Então não daria para poder passar tudo da forma como a gente tinha planejado. Mas, enfim, falando um pouco de mim, de onde eu venho, né, assim, meu nome é Daniel Jaber, eu sou ator, na realidade, eu sou formado em estatística também, aqui na Universidade Federal de Minas. Trabalhei muitos anos com análise de dados, mas sempre, né, artista é sempre isso, né, você faz 1 bilhão de coisas ao mesmo tempo, mas a minha formação enquanto profissão que realmente gosto de fazer é ser ator. E aí a gente montou, em determinada época, indo nos festivais, né, acompanhando festivais, vendo filmes incríveis que estavam passando, e depois não tinham para onde ir, a gente teve a ideia de criar a Cardume para poder, enfim, para poder fazer com que esse filme chegasse nas pessoas, né, assim, até a gente mesmo que fazia os filmes, que atuava nos filmes, às vezes não conseguia ver o filme, porque ele passava pelos festivais, 2 anos depois não ia para lugar nenhum, ou às vezes ia para o YouTube, às vezes não. A gente, né, sempre quis teve esse sonho de fazer com que o filme chegasse. E aí, assim, para além da plataforma, a Cardume, com o tempo, ela se tornou também um ambiente... primeiro, assim, eu acho que o coração da Cardume é fazer com que esses filmes cheguem nas pessoas, então a Cardume não parou na plataforma, né, de streaming. A gente lançou recentemente, há 1 ano atrás, na realidade, uma sala de cinema aqui na rodoviária de Belo Horizonte, com essa mesma ideia de fazer com que o filme chegue em pessoas que eventualmente não tenham acesso, que moram no interior, que não tem sala de cinema, enfim, que estão ali passando pela rodoviária, e algumas outras iniciativas também de cinema itinerante, enfim, a gente está nessa onda, assim. Então, basicamente, o que a gente vende aí, a gente também é uma produtora, tem a Fusca Azul, que é uma produtora de filmes, não produz só curta-metragem, produz longa também, mas a Cardume e as iniciativas da Cardume geralmente trabalham só com curtas-metragens. E aí um pouco do que eu vou falar, do conteúdo que eu preparei com base, né, nessa experiência, é sempre muito bom falar isso, né, esses conteúdos que a gente monta com base nas experiências que a gente tem, né, e por isso que é importante, eu acho que trocar essas experiências para que a gente possa também crescer junto, né, assim, a gente fala daqui, mas também ouvir das pessoas, das experiências das pessoas que estão assistindo também é sempre muito interessante. Aí, assim, eu só queria passar uma parte de conceito básico, que para mim foi muito importante lá no início da formação dentro do cinema, assim, para entender como é que a coisa funciona, assim, se eu sei o micro, depois eu vou, na verdade, se eu sei o macro, depois eu vou capilarizando e entendendo cada vez mais os micros. Fala um pouquinho de aspiração da produção e o público de cada filme, estratégia para distribuir filme em festival, algumas janelas possíveis após os festivais e algumas burocracias desse processo todo, que são importantes. É engraçado, tem um amigo meu que fala que a gente passa 20% do tempo só, talvez menos de 20% do tempo fazendo a parte boa, e o resto é tudo burocracia, 80% é burocracia, planilha, estratégia, reunião, enfim, falar um pouco das burocracias também. Aí, enfim, entrando já dentro do conteúdo, que eu acho que é massa, assim, eu acho que é sempre bom a gente entender a coisa mais básica de todas, que é esse tripé. Eu acho que hoje é até um pentágono, né? Assim, a gente está falando de 3 eixos assim, da indústria do cinema, que é a produção, a distribuição e a exibição, pensando que a produção é ele produzir efetivamente o filme. Dentro da produção está desenvolvimento, que eu até entendo como um eixo diferente, mas está dentro da produção. A distribuição que faz esse elo com os exibidores, e os exibidores. Inclusive, a gente, na Cardume, no início, a gente era confundido com distribuidor. E, na realidade, a plataforma de streaming em si é um sistema de exibição, onde você liga o público ao conteúdo que é produzido.
e ali você tem um intermédio de distribuidores que fazem o contato entre a gente e os filmes. A gente acabou, como o curta-metragem é um pouco mais desestruturado, a gente acaba fazendo um pouco da distribuição também. Enfim, mas é sempre bom entender isso. Além disso, ainda tem, que eu acho que é muito importante, a preservação e a formação, que são outros dois eixos da cadeia, da indústria, que não estão aqui, mas que, enfim, é sempre bom passar a partir daqui, né? E aí é interessante também a gente entender um outro conceito que às vezes eu vejo o pessoal confundindo, que é o que é um distribuidor em festival e o que é um agente de vendas, né? O distribuidor em festival é aquele que vai trabalhar suas estratégias para que seu filme percorra os festivais. Não só a estratégia de escolher qual festival que é, mas toda a burocracia depois que você começa a inscrever, os documentos todos, as nuances todas de cada festival, entender que festival que vai aonde, como que vou fazer cada um deles, quer dizer, existe essa pessoa que faz essa administração e existe o agente de vendas que é quem vai comercializar o filme, seja ainda estando na época dos festivais ou depois do festival, que geralmente acontece depois do festival, o natural seria isso, para vender o filme para outros espaços, né, para que você possa comercializar o filme. Outra coisa que é importante é a definição de curta-metragem, que a Ancine tem uma definição, né, que é de até 15 minutos, e depois até 59 médias, a partir de 59 longas, mas os festivais, eles têm um entendimento um pouco diferente. Eu vou falar um pouco de duração mais para frente também, mas os festivais têm um entendimento diferente. Aqui na Cardume a gente já aceita até 30 minutos como curta-metragem, mas em geral na Ancine em si é 15 minutos. E as janelas de exibição e comercialização, que eu acho que é legal pular do slide só para explicar, que quando a gente fala em janela é isso, né? São essas etapas que o filme vai passando a partir do momento que ele é produzido. Então, a primeira janela, geralmente, que acontecia, né, a gente tem um modelo tradicional e uma desestruturação desse modelo, uma ruptura desse modelo depois que entra o VOD, mas, geralmente, o filme passa pela carreira de festivais, depois ele entra na comercialização nos cinemas, vende para os cinemas, depois que passa nos cinemas, vai para a TV aberta, TV fechada, para TV fechada, telefônicas, linhas aéreas, depois vai para a TV aberta, e depois que o VOD entrou nessa equação, acabou desestruturando um pouco, porque tem filmes que são lançados direto no VOD, tem filme que passa no festival, faz 2 festivais e lança no VOD, quer dizer, ele deu uma desestruturada nisso, e a gente está aí tentando duramente regular o VOD, mas não é um ambiente, não é fácil, é complexo, tem muitas outras variáveis envolvidas nisso, política, enfim, não vou entrar nesse tema, não. Mas uma coisa que eu acho que é muito importante, assim, esse foi uma coisa, foi uma ferramenta que a gente teve acesso mais recentemente, assim, eu digo no último, talvez 1 ano e meio, 2 anos, que é pensar nessas aspirações da produção e no público de cada filme, né? Eu até brinquei com a Mari antes, falei assim, caraca, eu vou falar de desenho de audiência, elas trabalham com isso, são técnicos, profissionais disso. Ela falou, não, Dani, é legal vocês falarem também que vocês vão dar uma outra visão sobre, uma visão de quem, né, utilizou e tal, eu acho que aí ela pode desenrolar mais depois, mas se eu falar alguma coisa errada, depois ela me corrige. Mas, enfim, a gente fez um processo de desenho de audiência aqui, mas eu acho que é muito legal a gente parar, antes de pensar na ferramenta, pensar em quais são os objetivos. Eu acho que, na verdade, usar esse processo me fez entender em qual objetivo eu, dentro de uma produção, tinha. Eu, enquanto pessoa, Daniel Jaber, tinha. Eu tenho um objetivo, a produtora, que é a Fusca Azul, tem um outro objetivo, a Lu, que é a roteirista do filme, tem um outro objetivo. Então, quer dizer, a gente pensar e conseguir, dentro dessa produção toda, casar os objetivos de todo mundo com o filme, isso é algo que facilita muito, isso tem que ser feito lá no desenvolvimento, praticamente, né? Quando você começa a desenvolver o filme, já sentar com todo mundo para poder entender e pensar nesse processo, que é um processo que vai acompanhar você durante toda a vida do filme, inclusive na cauda longa do filme, que é depois que o filme é lançado, depois que ele permanece sendo vendido, enfim, você vai conseguir estruturar todo esse processo. E nesse meio todo, pensar nessa importância do público para a obra também, né? Qual que é o público da sua obra? Será que a sua obra é para o grande público? Será que a sua obra é para um público específico, para trabalhar um público específico? Será que o tema que eu estou trabalhando na minha obra para que eu estou fazendo aquilo, né? Quem que eu quero atingir com aquilo efetivamente? Eu acho que isso é algo extremamente importante, e isso nos leva à ferramenta de desenho de audiência, que para a gente foi uma ferramenta para se pensar realmente
as audiências, o público de cada um, né, de cada um dos filmes, e como que isso pode ser casado com toda a produção, para que todo mundo, no final das contas, esteja satisfeito com o filme, né? E aí, assim, a gente colocou alguns projetos, né, que são, na nossa visão, referência nisso. A Fistalha é uma referência nesse tipo de trabalho, Paradiso, o BR Lab também, e algumas ferramentas que, pelo menos, a gente usou foi o Miro e o Mural para poder fazer. E aí, só para ter uma ideia, né, eu coloquei um exemplo rápido, assim, do que era, do que a gente fez aqui, mas basicamente são cards dentro desse mural que você vai completando num brainstorm com as pessoas que estão trabalhando dentro daquele projeto, e aí eu acho que depois a Thalita pode falar. Thalita e Mari podem falar melhor um pouco sobre isso. E aí, assim, pensando nisso, a partir de um desenho de audiência, de pensar para onde vai ser o filme, é que você vai entender qual janela, para onde você vai levar seu filme, né? O que você vai fazer, se a ideia é realmente ir para festival, se eu estou fazendo um filme para festival, se eu estou fazendo um filme para festival europeu, se eu estou fazendo um filme para festival brasileiro, se eu estou fazendo um filme que não é para festival, que é para o YouTube, se eu estou fazendo um filme que, na realidade, enfim, qual que é o objetivo, né? São muitas janelas, são muitas possibilidades que eu tenho de trabalhar esse filme depois, e elas são possibilidades, muitas vezes, muito distintas, né? Assim, quando eu quero trabalhar um filme de autor dentro de um festival para poder fazer uma carreira de festival X, é muito diferente de quando eu quero bombar no YouTube, e tudo bem, tá tudo certo. É só ter essas estratégias muito bem feitas, né? Aí tinha um exercício que não faz sentido fazer aqui, a gente vai parar depois de amanhã com isso. E aí, assim, pensando nessa primeira, eu acho que talvez, assim, eu acho que a gente sentiu, dando essa aula algumas vezes, e conversando, e até pensando no curta-metragem como um produto que tem uma dificuldade ainda de comercialização. A gente está trabalhando nisso, mas o produto tem uma dificuldade de comercialização. Acho que o foco das pessoas muitas vezes é nos festivais, né? As pessoas querem entender, querem fazer uma melhor distribuição. E a gente tem um capítulo aqui dessa palestra mais específico para os festivais. Então, assim, eu, como eu disse, né, eu venho lá da formação na estatística. Eu achei muito interessante fazer o paralelo de outras áreas da indústria com os festivais de cinema, de entender que é como o festival é tipo um congresso médico, né, assim, que é onde a turma vai lá para poder apresentar os projetos acadêmicos, apresentar as últimas inovações lá na medicina, no café, não sei o que vai fazer, e o festival, de certa forma, basicamente é isso, né, assim, eles são extremamente importantes para a gente poder ver as novidades, ter essa tendência, discutir, fazer network, fazer projeto, laboratórios, enfim, não é só passar filme, a gente vai para o festival e faz muito negócio em festival, né? Óbvio, é um lugar extremamente importante para você passar o seu filme, porque ele vai ali recebendo os carimbos, recebendo as críticas, recebendo a primeira audiência especializada, que a gente chama de público especializado aqui na Cardume, para que a gente depois possa seguir para outros públicos com esse filme, mas entender o que é aquilo dentro dessa estrutura de festivais, né? De congresso, enfim. E aí, uma coisa que é importante, que eu acho que tem gente que fica assim, não, a coisa é passar no maior número de festival possível, né? E não, às vezes, e tudo bem, se a pessoa quiser esse objetivo, né? Mas nem sempre passar no maior número de festivais possível é uma boa, porque às vezes você pega, tem vezes que chega a cartela, tem 70 festivais, mas são festivais que às vezes, é muito pequeno, ou enfim, não tem uma certa representatividade e fica muito disléxico a coisa. Não é sobre ser muito festival, é sobre serem festivais que o seu filme faz sentido de estar, né? Por exemplo, a gente fez um videodança agora, não faz sentido mandar um videodança para Berlim. Eu vou mandar para festivais específicos de videodança. E aí, com relação àquela questão que eu falei da duração, é isso, né? Assim, o curta a gente entende até 30, festivais em geral aceitam até 20, mas tem uma gradação que quanto maior seu filme, mais difícil vai ficando de você conseguir passar eles nos festivais, porque eles têm janelas reduzidas para passar o filme. Muitas vezes, às vezes é um filme antes do longa, às vezes é um conjunto de curtas, então acaba que o programador ali, ele tem pouca possibilidade de trabalhar quando o filme é grande. Então, quanto menor o filme, mais fácil de se passar. Então, entre 8 e 12, na verdade, até 15 minutos seria o ideal, né, sendo entre 8 a 12 ali uma estrelinha, mas até 15 minutos é um ideal,
de 15 a 20 minutos já começa a ter um pouco de dificuldade, assim, de conseguir entrar nos festivais, e acima de 20 minutos, aí, especialmente mais difícil. E aí isso é interessante porque a gente fazendo aulas, né, sobre a distribuição, que a gente fez várias, se falava isso, e aí a gente fez uma análise estatística, foi pegar a base de dados da empresa, para entender dos filmes que entravam na Cardume, eu cruzei o tempo do filme, a duração do filme, com o número de festivais que o filme passava, e de fato, realmente, quanto maior o filme, estatisticamente comprovado, o filme ele tem menos chance, passa em menos festivais, e aí, naturalmente, ganha menos prêmios, enfim, tem mais dificuldade nessa carreira nos festivais. E aí alguns cuidados que a gente, né, acho que a gente coloca como para se ter, até antes de se gravar, assim, às vezes a gente está lá na época ainda numa etapa de desenvolvimento, e a gente entra naquela pilha da Mastercines, que é 1 minuto por página, assim, e no curta-metragem, gente, isso não funciona definitivamente, assim. A gente pegou e fez uma análise dos roteiros que estavam na Abra, no Frapa, e dava entre 2,5 e 3 minutos por página. Ainda mais, né, óbvio que você vai depender do tipo de direção, do tipo de projeto e tudo mais, mas a tendência da direção aqui no Brasil, do filme no Brasil, é ter um tempo mais largo, principalmente para curta-metragem, né? O estilo, como eu falei, o estilo da direção, ele pode alargar ainda mais esse tempo, e assim, ler o roteiro, chamar pessoas para ler o roteiro, ter o tempo de fazer, pensando que quando você lê o roteiro, com as pessoas fazendo a leitura, provavelmente quando vai para a cena esse tempo ainda é maior ainda. Isso é muito importante para a gente poder ter ideia do tamanho do filme que a gente vai ter para depois levar no festival, né? Para depois pensar na carreira, enfim, pensar nesse porque tirar a cena depois é uma dor no coração, né? Você cortar cenas, cortar o filme para poder caber num tempo menor. Em um alinhamento, óbvio, prévio com a direção, né? Se você é produtor, se está preocupado com isso, é muito importante ter esse alinhamento. E aí, pensando, né, nessa curadoria de filmes e o que eu vou levar, se eu quero trabalhar filmes para festivais, pensando em festivais, pensar que essas curadorias, esses programadores, eles são muito interessados nesses talentos que estão experimentando, assim, voltando lá nessa ideia, né, de congresso médico, o que é levado para esses congressos são as tendências, são inovações, é a vanguarda da coisa. Então, eu sinto que dentro do festival existe um pouco disso também, né? Assim, quem que está trabalhando, mesmo que eu esteja trabalhando dentro de um gênero que já é muito bem definido, quem está trabalhando inovações dentro desse gênero, sabe? Assim, então, acaba que a gente percebe que os filmes que vão tendo uma boa carreira dentro dos festivais, eles, de fato, são filmes que têm tendência, que tem uma presença muito marcante da direção, né? Muitas vezes o filme tem ali uma digital da diretora, do diretor, que você vê outros filmes, vê a carreira do diretor, da diretora, e você vê que nos outros filmes ele leva uma forma de fazer a coisa que é parecida, né? Assim, que não é que é parecida, mas que tem um ar, tem uma digital dessa pessoa, sabe? Então, isso é muito importante. Como eu falei, né, a questão dos gêneros, mas de uma forma autoral e criativa, assim, de trabalhar, é muito importante, extremamente importante. Estar atento às temáticas, o que está sendo falado no tempo. Às vezes você faz um filme para poder lançar ele daqui a 2, 3 anos, né? Às vezes até mais. O que eu lancei agora, que a gente lançou agora, por exemplo, lancei um filme no Festival do Rio, que eu dirigi, a Lu roteirizou, e ele foram 10 anos, desde o início do projeto. Então, às vezes você tem muito tempo para poder chegar na temática. Mas a gente está antenado com o que está sendo feito, assim, às vezes você chega com uma temática muito fora do tempo, aí isso acontece, né? Às vezes você faz um tempo, para aquele tempo que você está fazendo a temática, mas aí você vai lançar o filme, a temática caiu, você vai ter mais dificuldade de percorrer mais festivais. E essa diversificação também, assim, a gente sente muito que os curadores, eles ficam muito preocupados sempre com novos territórios, com entender, sempre ligado à novidade também, de certa forma, né? Esses novos territórios, novas formas de fazer, novos gêneros de filme, outros temas que a gente está trabalhando, enfim. E, obviamente, eu acho que talvez o mais importante de todos são histórias que são bem contadas, né? Assim, a gente fez um outro cruzamento que a gente fez, que aqui na Cardume, cada filme ele recebe nota para várias diretrizes. Por exemplo, recebe nota para direção, diretor de fotografia, atuação, roteiro,
e essas notas, elas são separadas na nota do filme, depois tem uma nota do filme e tem a quantidade de festivais que o filme passou e a quantidade de prêmios. Aí eu, estatístico, fui lá cruzar quais dimensões, quais áreas que tinham uma maior correlação com o filme, de novo, passar em mais festivais, ganhar mais prêmios. E aí as três principais, a primeira de todas elas era a atuação. Eu não estou falando isso porque eu sou ator, mas acho que eu fiquei muito feliz de ver isso lá, assim, né, a atuação como sendo um fator, uma dimensão que impacta muito na carreira do filme, boas atuações, bons roteiros, boas histórias e boa arte, assim, boas notas que o filme recebe para a arte do filme. E aí a gente fica pensando, né, o quanto até eu, enquanto produtor também, o quanto a gente às vezes dá uma importância absurda para lente, câmera, e de fato o que importa, no final das contas, parece que é o que está na frente da câmera, né, que é roteiro, atuação e arte, né, que é o que fica, é o que prende o público, é o que leva a gente a se emocionar, a ser tocado por um filme, e isso está muito, muito forte, assim, pensando no que é avaliado por esses curadores, e não só pelos curadores, né, a gente está falando aqui do público especializado de festivais, que está avaliando ali o filme, mas pensando também no depois, né, assim, nos filmes que são levados, porque a gente aqui na Cardume trabalha o filme para levar o filme no público que a gente chama de não especializado, né, as pessoas não trabalham com o meio, e de fato isso também pega, assim, com essas pessoas, né, assim, filmes que têm boas histórias, não que seja uma história com a narrativa clássica, início, meio e fim e tudo mais, mas que a pessoa consegue entrar para dentro do filme, e isso faz uma diferença muito grande, as pessoas se emocionam, as pessoas mandam mensagem para a gente, mandam mensagem para o diretor, quer dizer, isso é muito importante de se pensar nos filmes. E aí eu acho que como alguns exemplos de filmes assim que tiveram uma boa carreira assim, né, nos festivais, eu trouxe alguns assim que a gente acompanhou. O Carlos II é um super diretor assim que a gente vê claramente essa digital dele nos filmes, e esses são dois dos filmes dele que tiveram uma carreira muito legal, assim, o Sideral e o Big Bang, né, que eu acho massa, assim, da gente poder acompanhar algumas pessoas, aí mudando, assim, o Martinelli, o Léo Martinelli também tem uma carreira massa dentro de festivais, o Fantasma Neon é um dos filmes dele também que teve um todo sucesso, assim, de carreira, o filme Carne também, que foi muito legal, da Camila Carter, que é uma animação, é um filme incrível, assim, também, que também teve uma puta carreira em festival, e foi muito legal a Camila, que ela falou, eu conversei muito com ela, assim, no início, ela falou assim, Dani, foi muito interessante, porque a gente custou emplacar um festival, e aí quando a gente emplacou um festival muito importante, isso desencadeou uma série de outros, festival muito importante, ele desencadeou uma série de festivais, aí o filme foi parar no New York Times, uma seleção, uma shortlist lá no New York Times, e isso mudou a minha carreira, porque eu comecei a receber convite para dirigir filme, para poder estar em processo, foi muito importante para mim, assim, né, então pensando nessa carreira. E outros dois filmes, Infantaria, que é de 2022, estava lá em Berlim também, no ano que eu fui, recebeu um prêmio especial lá da Mostra Generation em Berlim, e indico super para ver, assim, para ficar atento. E o Missangas, que foi uma coprodução, foi o filme que a Cardume coproduziu, que ganhou o edital da Cardume, o primeiro edital que a gente fez, para além de exibir filme e tal, a gente também se entende nesse lugar de fazer um fomento, né, fomentar, não só com dinheiro, mas com educação, com o que a gente conseguir ajudar as pessoas para que a gente consiga fazer cada vez mais filmes e filmes cada vez melhores, assim, né. Também um outro filme também que tem uma presença muito marcante, assim, da direção do Manu e da Rafa Camelo, que estão aí, né, agora despontando também como diretores, para de longas metragens. Bem, eu estou numa outra página, eu não estou na página da chamada, então eu não sei se, de repente, vocês querem fazer alguma alguém pergunta. Está com alguma dúvida, né? Vou falar alguma coisa. Eu ouvi Nossa, mas incrível, Dani. Alguém quer falar. Eu tinha levantado a mão, aí eu me senti ignorada. Eu falei, nossa, Dani cagou pra mim. Não, amiga, desculpa. Não, porque eu falei,
ainda tem mais alguma coisa, mas eu falei assim, não, vamos abrir já para a galera falar Mas eu no meio, percebi quem porque tiver. a gente estava reagindo aqui às mensagens e você não estava olhando. Eu falei, Dani deve estar em outra. Desculpa. Imagina, é porque é muito gostoso de escutar, enfim, legal essa sua perspectiva também das estatísticas, né? Essas pesquisas que você foi levantando. E aí eu fiquei curiosa de escutar, assim, não sei, enfim, se tem espaço para escutar um pouquinho mais dessa última que você trouxe, né? Acho que das nuances de curadoria, quais festivais que você olhou, fiquei curiosa, assim, quando você, né, traz que são, enfim, a questão dos talentos, até a própria questão dos formatos, temáticas, aí só para talvez você explicar um pouquinho mais, amigo, que acho que isso é muito importante a gente olhar, né, para as nossas... o que é selecionado e o que também deixa de ser selecionado, acho que isso no curto é uma questão presente. Aí, se você pudesse trazer mais detalhes, eu acho que vai ser massa. Pois é, eu não trouxe para cá, eu devia ter trazido, eu tinha feito até um gráfico com essa correlação, sabe? A gente não fez uma secção de tipo de festival e tipo de filme, foi um cruzamento mais direto, assim, a gente pegou uma coluna que tinha o número de festivais que o filme tinha passado, o número de prêmios que ele tinha ganhado, mas a gente não chegou a fazer um cruzamento por exemplo, de classificação de festival, de perfil de festival, não entrou nesse tipo de nuance, era mesmo só para entender a carreira, sabe, assim, do filme. Então, eu não conseguiria fazer esse tipo de análise agora, mas é legal de fazer, assim, e eu devia ter trago o gráfico, né, assim, o gráfico era muito legal, assim, de nível de correlação, sabe, com as outras dimensões, assim, sabe? Não, eu achei muito interessante. Eu ia só falar também que me chamou a atenção quando você começou a citar alguns pontos que vocês perceberam. Eu não entendi também se foi a partir dessas mesmas análises ou qual foi a metodologia que você usou para pensar a questão do que chama a atenção ser a arte, ser o roteiro, e não necessariamente uma lente da câmera, sabe? Aham. Esse aí eu acho que eu consigo responder mais claramente. É porque, como eu disse, né, assim, os filmes, os curadores, cada filme que entra na Cardume, ele passa por pelo menos três avaliadores. E aí, Sei, cada avaliador desse, ele dá uma nota para diversos critérios do filme. Quanto dá sei. para fotografia, para arte, quanto você dá para... Então, para cada um deles, você dá uma nota de 0 a 10. E Entendi. aí, E vocês trabalham com quantos espaços para preencher a nota? você fala com quantas dimensões que a gente avalia? Isso, assim, pensando, tipo, qual é o todo, assim, que vocês estão olhando, sabe? Tipo, para selecionar a arte, roteiro, enfim, os pontos que você elencou. Engraçado que essa análise do roteiro, os pontos que a gente dá, né? A ponto que o programador dá, que o avaliador dá para Ah, roteiro, arte, não sei o quê, eu não somo eles no final para entender se o filme é bom. Ele sim, não é sim, feito nessa sim, lógica. sim, sim. Eu faço isso para que a pessoa possa fazer, para que a pessoa, enquanto ela dá a nota, ela possa pensar em qual nota que ela dá no final do filme, porque no final das contas, Sim. se eu fecho o filme, ele tem, eu elenquei, eu acho que são 13 dimensões que você dá nota. Ah, entendi. São Interessante. 13 dimensões. Só que, enquanto estatístico, eu sei que existem outras dimensões que às vezes são Sim. até muito mais importantes do que uma dimensão muito matemática, que é o quanto aquele filme bateu, assim, sabe? E isso Sim, eu não sim. consigo mensurar. Aí o que eu faço? Vamos supor que você seja uma curadora, você dá a nota para esses pontos, e aí Aham. depois você dá uma nota de 0 a 10 para aquele filme de forma geral, mas aí considerando aquilo que você deu, mais Sim, outras coisas sim, que você possa sim. avaliar. Mais qualquer outro atravessamento em seu, né? Exato. Aí eu Não, muito cruzava bom. tanto essa nota final com pensando, aí é isso, né? De novo, cada um com o seu objetivo. Seu objetivo é passar em muitos festivais, ganhar muitos prêmios. Aí eu cruzava as dimensões com esse número de festivais. Se o objetivo é ter uma boa avaliação, por exemplo, os resultados eram diferentes quando eu cruzava as dimensões com a nota final do filme do avaliador da Cardume de quando eu cruzava com o festival, porque aí os objetivos são diferentes, né? Assim, Entendi. Que mas legal. falando do festival especificamente, esses três eram as frentes que tinham maior relevância, assim, né? Não, muito E bom.
E aí tem mais algumas coisinhas aqui. Não sei se ninguém mais tem dúvida, porque daí a Thali falou, eu falei, não sei se o pessoal, alguém quer falar alguma coisa. Mas se não, vamos seguindo, né? Boa. E aí, assim, é interessante pensar, né, até nisso. Eu acho que isso tem a ver, talvez, com o que a Thalita também perguntou, né, assim, os festivais, eles têm nuances muito distintas, né, assim, eles estão preocupados né, eles têm uma linha curatorial, uma linha de tendência, uma linha de filme, um conceito, que é muito elaborado, né, assim, boa parte dos festivais. Então, é muito interessante entender, assim, né, eu acho que entender o que cada que festival é, né? Pensando, eu estou fazendo um recorte, tá, gente? Estou trabalhando com distribuição de filme em festivais. Aí eu quero ir para festivais, eu quero passar em festival tal. É muito importante a gente conhecer os filmes que passam lá, né? Se imbuir nesse ambiente, para a gente não estar tentando levar Coca-Cola para uma pessoa que quer curtir kombucha, sabe assim? Senão você leva uma coisa para uma pessoa que não tem nada a ver. Então, é muito interessante a gente estar nesse meio e entender cada uma dessas nuances. E aí, como dica, é assistir muito curto, assim, para se manter atualizado com a linha dos festivais, com essa linha editorial, e é isso, né, assim, a gente fala muito, eu e a Lu falamos muito nisso, assim, a gente muitas vezes pega muito filme que parece que está completamente muito destoante, assim, óbvio que você vai trabalhar dentro de uma inovação, mas ou está só replicando coisa, muitas vezes o filme está só replicando uma coisa que já foi feita, então quer dizer, estar atento, estar vendo filmes, eu acho que talvez dá esse frescor para a gente de conseguir pensar, sabe, assim, no que está sendo feito. E aí, eu pensando, né, aí eu tenho que ver filme, e aí é foda porque às vezes tem filmes que só param... gente, eu cheguei a cair, vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, Dani. É que apareceu uma mensagem que você está online. Falei, ixi, será que eu estava offline? Não. Não apresentou nenhum corte, não. Estamos te ouvindo. Mas, Estamos aqui na tela de distribuição de filmes em festivais. boa. Aí, assim, pensando em onde assistir nos próprios festivais, né, e alguns são só offline, e aí tem um certo problema, mas aí você consegue ver depois em outras plataformas, como Cardume, Mubi, porque esses filmes passam por esses festivais e são licenciados por essas plataformas. Canal Brasil, que é um super cabeca, internet, enfim, a gente pode pedir também o link para os próprios diretores. Vou passar mais rapidinho, só para terminar rápido, porque senão eu vou falar até amanhã. E aí algumas listas para quem vai inscrever, listas de festivais. Estou dentro de festivais, é um lugar muito legal. O Prozas tem alguma coisa também, apesar de todo mundo ter ficado com ódio do Prozas depois do Paulo Gustavo. A Ancine tem uma lista de festivais massa também. O Geek no Fórum, eles deram uma atualizada boa. E tem uma tabela da Cardume, quem quiser que eu posso mandar o link depois. A gente faz a distribuição aqui nos festivais e tem essa tabela aqui para a gente poder entender quando que acontece cada um deles. E algumas plataformas, Short Film Depot, Event, Fast Home, Film Freeway, assim, todas as plataformas de inscrição também que dão. A tabela da Cardume é esse aqui, que a gente divide por qual cidade, a data de realização, que mês que é realizado, qual continente são os estrangeiros, e o status dele. Então aqui você consegue ter um norteador, assim, não tem todos, óbvio, mas tem muitos festivais aqui, tanto brasileiros quanto internacionais. Aqui é uma carinha do sistema lá deles. Outra coisa que é importante, escreva sempre seu filme no período inicial de inscrição, porque você tem um desconto ali para poder fazer as inscrições. Peçam Free Wave também, manda um e-mail para o festival pedindo que se você defender bem seu filme, eles dão, sim, muitos descontos para você se inscrever. E aí, assim, pense previamente no seu filme, como que ele quer fazer, assim, não pense só no filme, né? Pense em todo esse contexto do filme para poder entender como ele vai caminhar depois. Levante verba para distribuição, porque ir para um festival é caro, a gente acha que não, mas aí você vai, só de passagem, você gasta às vezes R$1.000, mais não sei quanto de hospedagem, mais alimentação, você está fora de casa, aí você está lá querendo fazer networking, você vai fazer um jantar mais caro, quer dizer, uma ida, uma brincadeira, você gasta aí 3, 4, 5 mil reais fácil, assim. Se for estrangeiro, então 15, 20 mil reais, é caro fazer. Dedique um tempo para festival especial, porque é legal se você consegue emplacar num festival massa, você tem uma visibilidade boa, mas também não se esqueça obviamente, dos festivais que conversam com o seu filme. Coproduções também com outros estados, coproduções com outros países facilitam a entrada em festivais. Tem uma planilha de controle de inscrição. Em média, você vai conseguir passar, quando você está muito bom,
20% dos festivais que você mandar você vai passar. Agora tem caído bastante, porque com o volume muito alto do Paulo Gustavo, caiu um pouco esse percentual. Faça também contato direto com programadores, sabe? Você conhece um programador que programou seu filme num festival, conversou com você, mande depois que está com um filme novo, manda para ele, fala, olha, eu queria que você avaliasse, acho que é legal, acho que tem a cara do festival. Isso é muito comum de acontecer fora do Brasil, aqui um pouco menos, assim. E olha as inscrições com 6 meses de antecedência. Você quer passar num festival, você olha ele 6 meses antes, que é quando começa a abrir a coisa, quando o pessoal começa a se movimentar. É sempre legal ter, assim, se você tiver disponibilidade, um distribuidor profissional, que vai ter ali um know-how, vai fazer contatos, vai ter uma estratégia. Eu sinto que o distribuidor é quase que um diretor de fotografia dentro do filme, assim, porque é um conhecimento. A gente que é produtor, às vezes você é diretor, diretora, você não está muito afim de ficar fazendo planilha para distribuir o filme, você está querendo fazer o próximo filme, aí eu sinto que o filme perde esse frescor, né, essa energia que pode se ter para distribuir, aí às vezes você se perde muito. Tem muito filme muito bom que vem para Cardume, que você pergunta para a pessoa por que passou em tão pouco festival, e a pessoa fala, porque eu mandei para pouco, que cansei, que eu fui fazer outra coisa. Aí tem, quer dizer, é uma energia muito grande por muito tempo para você conseguir. O tempo de um festival, em janela de festivais, é mais ou menos de 2 anos para o filme, para curta-metragem, para você terminar a janela. Então, quer dizer, você vai ter que ficar, depois de terminar o filme, mais 2 anos trabalhando ele no festival, e é muito trabalho, gente. Quem já fez sabe que é muito trabalho. Vou passar rapidinho isso aqui. Atenção, esse aqui é muito importante. Essa atenção, assim, cuidado com o festival fake, tem muito festival fake por aí, que nem existe na gringa, nem existe o festival, só que te cobram uma fee lá e o filme nem passa. Hospede seu filme, principalmente assim, quem conseguir no Vimeo, para não ter problema de link cair, quebrar e você perder a possibilidade porque seu filme não estava lá mais, ou no YouTube, caiu, o YouTube derrubou seu filme, qualquer coisa. Veja sempre as legendas, tenha um cuidado muito grande com as legendas, e a estreia para a equipe pode ser assim, um problema, sempre tomar cuidado, assim, quem da equipe que vai, porque isso tem relações, as pessoas têm os objetivos dela, têm as intenções dela com o filme, né? Bem, acho que é mais ou menos por isso. Aqui tem umas outras coisas sobre janelas, canais que vocês podem levar o filme depois dos festivais também para distribuir. Então, quer dizer, você pode levar eles em cineclubes, escolas. Isso é uma distribuição alternativa para além dessa janela comercial. Isso aqui estamos falando mais de janela comercial. Os streams independentes brasileiros, que fazem hoje um trabalho muito forte nisso, não só a Cardume, mas outros vários. Hoje a gente tem só na associação aqui 23. Canal Brasil, que é um super exibidor, assim, tá ligado? Totalmente intrínseco, uma ligação umbilical com o cinema independente, o Canal Brasil. Compra curta também. Mas também existe esse circuito alternativo, que são muito legais, que faz o filme circular. Aqui em BH tem um projeto que é muito legal, que é Cinema na Fachada, que eles fazem nas fachadas dos prédios, curta na Kombi, no Rio Grande do Norte. Então, a Cardume meio faz esse contato, por isso que a gente se entende um pouquinho como distribuidor, que a gente faz esse atravessamento para levar o filme para as outras iniciativas. E aí, como algumas experiências rápidas, assim, que eu quero falar da Cardume, a gente teve a Mostra Gol, que a gente não teve o número de pessoas que assistiram exatamente o filme. A gente sabe que lá a gente teve filmes que foram mais assistidos que Homem-Aranha, por exemplo. Então, isso para mim é quase um absurdo, né? A gente nunca viu um filme brasileiro, poucas vezes, ganhar de um blockbuster desse tamanho, e a gente conseguiu ganhar dentro das aeronaves. A gente fez um festival, uma plataforma que teve 3.700 visualizações em 4 dias, os filmes. No canal da Cleo, que teve 300 mil visualizações em um dia, um filme. Então, você sabe o tamanho de quantidade de pessoas que vão ver seu filme ali, né? Pensando que é sobre isso, é sobre fazer o filme ser visto também. Feiras e eventos que a gente teve aqui, a gente fez pela Sebrae, 800 pessoas viram o filme em 3 dias aqui, que a gente distribuiu. Parceria com outras mostras, festivais pequenos. E aí aqui é uma burocracia que eu acho que é sempre importante. CPB, tire sempre o CPB do seu filme, tome cuidado, pense nisso antes, porque depois você não vai conseguir tirar CPB, você não consegue fazer SRT, você não vai conseguir vender o filme. A Cardume ainda aceita hoje filmes que não têm CPB, mas provavelmente agora com a regulação todos os filmes vão ter que ter. E é sempre muito importante estudar isso antes, assim, não bota a música da Madonna achando que você vai conseguir licenciá-la depois, porque você não vai conseguir, e você vai ter que tirar ela do filme, senão você não vai conseguir fazer ele rodar. E aqui eu vou falar com vocês, tirem um print dessa tela, esse é um checklist, vai fazer a distribuição, você tem que ter minimamente essas informações do seu filme planilhado, porque eles vão te pedir isso o tempo inteiro, e aí o festival, quem for fazer a própria distribuição, essas informações aqui, elas são praticamente obrigatórias de você ter
antes do filme, porque senão depois vai passar apertado. Aí eu não tenho a cópia do filme legendado, o filme foi selecionado para um festival internacional, você às vezes perde o time do filme, porque perde o festival porque você não tinha legenda. E é isso, gente. Então é isso, contatos, quem tiver dúvidas, passei um pouquinho no meu tempo aqui que eu tinha estipulado, mas tem a máxima de ator, não pode ver um microfone, uma tela, que a gente fala igual. Isso. Muito massa. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Ou... Se não, eu não sei, a Thali chegou, né, Tatu? Aproveita para fazer perguntas, gente. Valiosíssimo. É, Momento com Dani. aulão. Todos assim. Ó, tem alguém que levantou a mão aí, a Beatriz. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Eu fiquei na dúvida entre, acho que você falou no início, sobre o agente de vendas. O agente de vendas, ele é uma pessoa antes da distribuidora? Às vezes, assim, acontece muitas vezes do agente de vendas, e esse modelo ele é mais típico dentro dos longas-metragens, né? Assim, ele é muito mais difundido dentro dos longas-metragens, né? Que existe a distribuidora e agente de vendas para o filme. No curta-metragem, quando eu falo do distribuidor em festivais e agente de vendas, é que o distribuidor em festivais ele vai estar focado exclusivamente em fazer com que seu filme chegue nos festivais, acesse os festivais, fazer o serviço de inscrever seu filme, dialogar com o festival, mandar os arquivos, receber os arquivos, entender para onde que o filme vai, fazer essa estratégia do filme em festival. O agente de vendas ele vai trabalhar a venda do seu filme num momento que pode ser dentro do próprio janela de festivais, ou seja, o seu filme ainda está percorrendo os 2 anos de festival, e o agente de vendas já vai começar a negociar ele, por exemplo, com canais. Então, por exemplo, vamos supor que seu filme passou lá na Hungria, e aí teve uma pessoa, um canal na Hungria que quer comprar o seu filme. A agente de vendas vai negociar o seu filme. Tem distribuidores que fazem, isso eu estou falando para o universo dos curtas, tá? Tem distribuidor que faz o papel de agente de venda, e tem distribuidor que não faz. Tem distribuidor que só trabalha com a distribuição em festival, e outros agentes de vendas que só trabalham vendendo o seu filme. Ele não distribui o seu filme dentro dos festivais, ele não faz a distribuição dos filmes nos festivais. Então, basicamente, a diferença é essa, sabe? Entendi. Então, tem distribuidora que faz esse trabalho separado e tem distribuidora que faz esse trabalho junto. No curta-metragem, sim. Você tem pessoas específicas só para o festival. Eu acho que é isso, assim, né? Como o curta, ele por muito tempo não teve espaço comercial, não tem espaço para ser vendido depois para algum lugar, né? Acaba que é um espaço que tem pouca gente que trabalha com isso, porque também você tem pouca demanda pedindo isso. Eu acho que com o crescimento agora, até do trabalho das plataformas, você começa a ver um pouco mais isso acontecendo. Óbvio, existe, né? Mas você começa a ter um pouco mais disso. Agora, o trabalho dentro dos festivais para o curta-metragem, ele é mais intenso, tem mais gente querendo passar em festivais do que tentando vender o filme depois. Então, você acaba enxergando mais, tem mais pessoas que fazem esse trabalho de distribuir no festival, e menos pessoas específicas para venda, mas tem também os dois. Entendi. Eu tenho só mais uma pergunta. Ó. Eu queria entender, por exemplo, dentro de um edital de um curta-metragem de, sei lá, 80 mil, que é mais ou menos o que a gente tem, assim, 80 mil, 60 mil, o que você daria de dica, tipo assim, para a gente pensar de verba para isso, tanto para distribuição ou para um agente de vendas, enfim, o que seria mais estratégico, sabe? É óbvio que isso depende da realidade de cada uma das cidades, né? Aqui em Belo Horizonte também, não sei você é de onde? Eu sou de Minas Gerais também, mas eu tô morando em São Paulo agora. A realidade de 80 mil para curta-metragem eu acho já quase impossível, está muito difícil de produzir, ainda mais quando você vem com um filme digital, porque você tem que prestar conta de um monte de coisa, tem que pagar um monte de gente, aí você tem um pessoal super mal pago, assim, que é terrível, assim. Eu estou lutando muito aqui, pelo menos aqui em BH, com o Sindave, com o pessoal da política, para ver se a gente passa para pelo menos 130, 140 mil
Isso sem incluir verba de distribuição, né? O ideal seria você ter mais um aporte aí de distribuição depois da produção. Isso é só para produção, assim, eu acho que é 130, 150 mil só para produção. Para você ter depois uma boa distribuição, nossa, assim, é difícil, porque parece um lugar meio privilegiado, né, cara, de falar, pô, você precisa de 20 mil, 15 mil, é muito dinheiro, cara. Mas é dolorido você pensar que você depois passa um filme, você faz um filme muito massa, aí você passa o filme em Berlim, e aí eles pagam para você a hospedagem lá, e te dão um crachá, e aí a passagem para lá é 6 pau, pra poder ir, e aí você tem que comer em euro, entendeu? Então, assim, eu também não, eu acho irresponsável da minha parte falar assim, não se preocupe com isso, assim, e entenda o que pode ser que aconteça. Eu acabei de vir do Rio agora, e, se eu não me engano, eu devo ter gastado no mínimo 5 mil reais, assim, com a coisa, e olha que nós estamos falando de trabalho aqui dentro do Brasil, né? Mas é isso, também é um investimento que eu estou fazendo na minha carreira. Eu acho que dentro dos 80 mil óbvio, vai depender da realidade de cada curta. Dentro dos 80 mil é quase impossível você tirar alguma coisa para distribuição, você vai gastar tudo com a produção. Num ambiente saudável, eu diria assim, em torno de uns 20 mil para esse processo todo da distribuição do filme, pensando que não é só a taxa de inscrição, não é só o serviço da pessoa fazendo, eu estou falando da sua participação nos festivais, porque é importante você estar lá para poder fazer as coisas, sabe? E para filme, eu não vejo menos do que 130 mil, acho que você começa a ficar num lugar muito difícil de produção. Valeu. O Pedro também está com a mão levantada. Você quer perguntar, Pedro? Isso, boa noite. Boa noite. Mais uma pergunta, uma sugestão, assim. Faz mais ou menos um ano que eu venho distribuindo um filme meu. Foi o meu TCC, na verdade, né? Um filme universitário. Foi um documentário, um curta. Ele tem por 9 minutos e alguma coisinha. A gente conseguiu passar ele em vários festivais por São Paulo, pelo Brasil todo, assim, e meio que tá acabando o tempo dele, assim, sabe? Que o período que o pessoal pede e tudo mais. E aí eu queria saber, assim, qual seria o próximo passo? Onde que eu posso, além de deixar no YouTube, assim, meio que largado, parece, sabe? Dá uma dó. Mas qual seria o próximo passo? O que eu poderia fazer com ele? Onde que eu poderia dar mais uma sobrevida, assim, sabe, pro filme? É engraçado porque isso tem muito a ver com aquilo que eu falei do design de audiência, né? Assim, quando você está no design, você já pensa isso, né? Eu vou estar nos festivais, depois eu vou para onde, né? Assim, cara, hoje eu vejo as plataformas, o Canal Brasil é um que compra, porque agora você vai entrar exatamente nessa etapa de tentar vender o filme, né? Vender o filme para algum canal, para algum streaming e tudo mais. Um ponto, eu acho, tentar buscar essas plataformas para ver qual delas que tenham filmes que tenham características parecidas com as do teu, porque tem isso também, agora muita plataforma de streaming independente, só que são 27, na realidade, dentro da associação, e aí cada uma tem sua linha curatorial, aí, por exemplo, a Cardume se preocupa com uma coisa, a Todisplay se preocupa com uma outra linha curatorial, então tentar entender delas, qual delas que vai ter o melhor ligação com o seu filme, com o filme que você tem, e fazer um contato direto, entender como é que você coloca, entender, quase todas elas têm formulários de inscrição, tem um processo de inscrição, de curadoria, para tentar fazer o filme ser vendido, né? Ser vendido para essa plataforma, você, obviamente, se monetizar, não é muito dinheiro que você ganha, mas você consegue se monetizar, falando do curta-metragem, mas principalmente conseguir fazer com que seu filme chegue num público não especializado, assim, né? No público final que você está querendo fazer com que ele chegue, assim. Para quem que esse filme seu é importante levar? Até essa defesa para um canal é interessante de você levar. Falar, olha, eu quero muito colocar aí porque esse filme fala sobre isso, isso e isso, eu quero atingir tal e tal público, e vocês parece que trabalham muito com isso, acho que pode ser muito legal para vocês. Então, você aumenta até a possibilidade do canal da plataforma comprar o filme, mas eu acho que o caminho agora é esse, né, assim, aí, como eu disse, assim, esse caminho autônomo do próprio produtor fazer, ele é dolorido, porque isso exige ali uma musculatura para poder fazer, que às vezes você já está cansado, já está há quanto tempo? Você falou, quase chegando 1 ano e meio, 2 anos do filme, já está cansado, não aguenta mais ver o filme. Fez um ano em agosto que ele fez um ano.
Mas é essa musculatura para poder fazer, e contatos também, é um meio muito disso. Esses festivais, eu senti muito isso, assim, a gente começou a ir muito para o festival, porque a gente começou a ser player também e tudo mais. Esse ambiente da gente trocar, fazer network, conhecer as pessoas, é um capital que às vezes a gente não consegue valorar ele muito bem, mas que ele é importantíssimo para a gente poder fazer essas negociações, essa rodada de negócio, enfim, é isso. Obrigadão, viu? Muito obrigado. Valeu. Será que a gente vai falando então, para também poder, depois no final, ter um espaço de dúvida, né? Boa. Foi demais. A gente quer falar um pouco, Thalita? Tu não ia se apresentar, eu vou na sequência. Não, então, eu vou falar então bem rapidinho aqui. Eu sou a Marina, eu, junto com a Thali, toco a Freestyle, que é a nossa empresa de distribuição. Falando pessoalmente, até eu fui pensando em algumas coisas da minha apresentação, ouvindo o Dani, então a minha formação profissional é no campo da comunicação. Enfim, eu já vinha buscando trabalhar com cultura desde que eu comecei a, né, conceber a ideia de que eu teria que trabalhar e tal. Eu já pensava desde cedo, assim, adoro cinema, cultura e tal, mas eu me formei em comunicação e a minha relação com curtas, ela começa como espectadora, assim. Eu via curtas-metragens antes de começar a trabalhar com cinema, né? Talvez até no mesmo ano que eu comecei a trabalhar com cinema, eu trabalhava numa agência que atendia umas contas de exibidores, então fazia um marketing digital de alguns cinemas, da época do Espaço Itaú, enfim. E aí lá eu acessava o Porta-Curtas para ver curtas, assim, esperando baixar o trânsito, esperando a hora ali no escritório, eu via muito curta nesse contexto, assim. E, enfim, eu acho que a gente vai falar um pouco mais da Freestyle quando a gente entrar aqui no Miro, então não sei se Thali quer se apresentar aí e tal, e depois a gente já entra no nosso Miro, que é até a referência que o Dani trouxe também. O Miro, a gente tem trazido nossas ideias para o Miro, né, Tatu? Sim, ver é tudo, gente. É uma benção na vida. Muito feliz de estar aqui hoje. Boa noite. Cheguei um pouquinho atrasada, mas sempre uma honra poder estar junto de Dani e escutá-lo. Somos muito fãs do trabalho da Cardume. É muito bom também, enriquecedor, né, Mi? Poder trocar, né? Enfim, a Freestyle a gente celebra que sou eu e Marina e não caminhamos sozinha, enfim, temos várias parcerias, mas acho muito rico, né, quando a gente escuta, ainda mais sabendo que a gente compartilha dessa feitura, né, que é a circulação, enfim, que é a difusão, que é a comunicação com nossos públicos. Então, agradecer a Manjericão por esse espaço. Feliz também que temos 40 pessoas online nessa hora da noite, sei que já estamos cansados, mas muito, muito bom, assim, ter vocês aqui presentes, enfim, atenção. Estou um pouco descabelada, gente, que eu voltei do treino e vim direto, agora que eu estou vendo meus cabelos, tudo. Mas eu sou Thalita, sou nascida no Rio, já morei em alguns lugares, hoje em dia estou morando em Salvador, porque fui para Bahia para pesquisar distribuição na Faculdade de Cachoeira. Meu flerte com cinema, ele começa na faculdade, assim, eu não era uma pessoa que desde cedinho, enfim, assistia muitos filmes, né? Eu gostava muito de conhecer várias áreas, assim, sabia que meu interesse era na comunicação, mas não fui direto para o cinema, comecei na publicidade. Na época da faculdade eu estava morando em Goiânia, e lá na UFG só tinha na publicidade relações públicas e jornalismo.
E aí eu falei, bom, dessas três, o que mais me afeiçoou foi publicidade, mas aí foi publicidade de transferir a faculdade de Goiânia para o Rio, para a FRJ. E aí, quando eu cheguei na FRJ, tinham outros cursos, um deles, inclusive, era rádio e TV. E aí me afeiçoei a galera de rádio e TV, acho que teve uma energia, assim, uma sinergia, né, mais próxima do que eu gostava, do que eu acreditava, e aí colei em alguns projetos da faculdade, Pontão de Cultura, na época era o Brasil, né, o Gil era o ministro da Cultura, tinha esses pontos, enfim, gostava muito de pensar a cultura digital, sempre gostei muito de internet, e também um dos outros projetos era o Cineclube da UFRJ, que se chama Cinerama, existe até hoje, celebratório também, porque, né, sabemos de quão difícil é manter um cineclube. E aí, no Cineclube, eu comecei a alimentar minha trajetória cinéfila, assim, né, de assistir mais filmes, de ter mais repertório. Eu acho essa dica que o Dani trouxe da gente ter repertório muito preciosa, né, porque, enfim, eu acho que é essencial a gente trabalha com audiovisual e que somos públicos de audiovisual, né, se manter vivo, enfim, observando o que é feito, que desejos que estão nas equipes, nas telas. E aí, no Cineclube, foi quando eu descobri que eu realmente gostava muito, não de fazer filme, não sou uma pessoa de set, já fui para set poucos, mas acho set um espaço bem ansioso, assim. E aí comecei a trabalhar com exibição. Resumindo, enfim, para não me estender tanto, comecei no Porta Curtas, com a Marina era público, como estagiária, também me voluntariei no Festival de Curta Cinema, que é o Festival de Curtas do Rio, e aí no Porta Curtas, enfim, no estágio fui assumindo outras responsabilidades, engrenei no Canal Curta, que é um canal de TV pago, na gestão desse canal foi um maior desafio, assim, pensar um canal de TV do zero, né, tinha uma equipe foda, mas, enfim, mesmo assim desafiador, e, enfim, depois dessa experiência no Curta, na Sinapse, eu fui para a Sessão Vitrine, que era um projeto que eu era muito apaixonada, e aí tive essa experiência mais próxima de pensar a circulação, pensando o cinema, né, uma outra janela, enfim, não era a internet, não era a TV, era o cinema. E aí, depois da Vitrine, fiquei com muita vontade de estudar distribuição e pensar sobre o que a gente faz no dia a dia, porque às vezes o dia a dia da distribuição, né, da exibição, imagino que aqui também tem a gente trabalhando com isso, apagar incêndio, né, muita produção. E aí falei, puta, eu quero estudar, e aí fui estudar, e aí nesse meio, entre estudar e ir para a Cachoeira também, a Freestyle surge, que é essa empresa, essa aventura, que eu e Marina nos disponibilizamos a construir, né, um processo, enfim. Então, acho que é isso, para começar. Aí, Mamato, quer seguindo com... Podemos, não, muito bom ouvir sua apresentação sempre. E eu, antes de exibir aqui, queria deixar uma informação legal, assim, que para quem não conhece o Miro, quiser experimentar, é uma plataforma bem legal. O Dani tinha trazido aí como uma referência, né? E para nós também tem funcionado muito. E ele tem gratuidade para estudante, né? Então, se você é estudante, você consegue lá falar com eles. É ótimo criar borda infinita. Eu só ia... Desculpa, Má, antes de Fala, começar, como a gente tem 40 pessoas, e, assim, a gente, diferente do Dani, não estudou estatística, também não somos atrizes, mas a gente gosta muito de pesquisa, né? Acho que é muito... Enfim, os projetos que a Cardomi traz são muito fundamentados também nessa observação e que reúne dados. E aí, acho que vou aproveitar, né, que estamos em 40 pessoas, não vai dar para escutar, enfim, todo mundo se apresentar, mas vou deixar no chat um linkzinho de um questionário muito breve, assim, mas que seria legal quem se sentir confortável e afim, são só 6 perguntas, mas irei respondendo ao longo aqui da aula, porque daí no final a gente pode navegar por ele, acho que vai ser legal, assim, ter esse retorno. Aí vou deixar no link, se alguém tiver dificuldade de acesso, me fala. Mas pronto, vamos lá.
Tu tá sem mic, viu? Não, desculpa. Eu não estava comentando que eu ia dar o share aqui justamente da nossa enquete Mas isso para a a gente galera deixa depois. dar uma engajada aqui, né? Tá. Só mostrando o link Viu? para a galera. Então, colocar aqui Sucesso. algumas coisas e enviar, né? É isso. Acho que vai ser legal aí se o pessoal puder compartilhar. Então, vou começar aqui com o Miro agora, finalmente. A gente, então, eu e Thali, né, ano que vem faz 10 anos que a gente está trabalhando com distribuição especificamente, né? A Não, gente... faz 10 anos que a gente se conhece, mas trabalhando a gente já tem mais, Maria. Não, mas de distribuição? Não, para mim, Ué. distribuição começou em 2016. Viu? Mas, enfim, a gente se conheceu aqui na vitrine, né? E aí, justamente, a gente gosta muito de trazer, assim, essa trajetória, né? De onde a gente vem, por onde a gente passou, porque tudo é muito aprendizado, e aí a gente também vai se percebendo nesse processo, porque, justamente, assim, a Freestyle, ela tem muito... dessas experiências na distribuição, assim, que indicaram, assim, caminhos iniciais, né, assim, impulsões iniciais, assim, do que nos movia para começar a Freestyle. E 4 anos depois, assim, é toda uma reflexão, assim, constante, assim, né, de como navegar, assim, da maneira que a gente quer nesse contexto do ecossistema do audiovisual brasileiro, assim. Então, trazendo alguns pontos, assim, aqui nós em 2025, então, ainda juntas, mas, né, em outros ciclos, assim. E a metodologia, então, ela tem muito dessa essência, assim, que fez a gente começar, né? Então, tem a ver com momentos de frustração, acho que isso é uma questão que a gente abre muito, assim, e gosta muito de ouvir também sobre, né, porque, num geral, assim, é difícil, assim, quando a gente, né, pensar esse lugar de medir sucesso, satisfação, aquela sensação de, pô, aconteceu tudo exatamente como eu esperava, né? Num geral, a gente, quando pensa distribuição, a gente lida muito com as frustrações próprias nossas, de tipo, pô, acreditar que algo pode acontecer de uma forma e não ver isso se concretizando, lida com as frustrações também das equipes de realização, né? Então, é um equilíbrio ali que a gente pensa muito sobre isso, assim, né? Além disso, é um campo com uma vulnerabilidade financeira bastante forte, acho que o Dani, né, falou muito bem sobre isso, né, sobre como executar uma distribuição é trabalhoso e é caro, né, então é isso, assim, e a gente não vê muitas respostas, assim, principalmente pensando, né, os formatos de curta, mas a distribuição, num geral, é atravessada por uma vulnerabilidade financeira, né? Um mercado que é excludente, né? Porque daí é isso, se tem pouco dinheiro, se tem pouca oportunidade, quem que consegue se destacar, largar na frente, né? No geral, você vai ter determinados corpos ali, de determinados lugares, que conseguem ocupar esses espaços e sobra ali um contingente enorme de pessoas e obras que, né, encontram muito mais dificuldade, assim, e muita exclusão, de fato, né. É um campo ameaçado constantemente, assim, então o Dani trouxe aquela figura do VOD entrando e bagunçando tudo, né, então a distribuição é um campo que comumente precisa defender a própria existência, assim, enquanto atividade, porque é isso, a audiência em si, se a gente for perguntar para o público, quantas pessoas conhecem distribuidoras, né? Uma coisa
específica de quem trabalha no ecossistema, assim, não é uma coisa muitas vezes reconhecível pelo público. O público reconhece a Netflix, reconhece a Globo, sei lá, né, mas distribuidoras, né? Para além disso, o próprio ecossistema, né, por essas mudanças assim tecnológicas, forças políticas, interesses econômicos também colocam muito em xeque, assim. Então é comum precisar defender a importância da atividade, tanto dos agentes que executam, assim, né? Então tem um debate forte sobre autodistribuição nesse contexto, surgem muitas perspectivas, né? E aí, a gente tem muito como resposta, né, esses dois pontos da distribuição trabalhada nas etapas iniciais, que acho que foi um ponto que o Dani também trouxe muito, e de fato, assim, é um ponto que a gente tem como premissa para nós, assim, a gente realmente tem uma preferência por trabalhar com projetos que estão em etapas iniciais de escrita, né, e essa noção que, antes de tudo, a gente é público, assim, também, e a gente se coloca muito nesse papel, enfim, acho que isso é bastante mandatório também na maneira como a gente busca contribuir com o audiovisual, né? Nesse sentido, não sei, Thali, tu quer complementar? Vou seguindo aqui, qualquer coisa me interrompe. Pode seguir, porque a gente tem bastante para falar. Nesse sentido, a gente, então, vem pensando muito essa proposta de uma escuta ativa, né, ou seja, que realmente pare e pense formas de perceber audiências, escutar as pessoas, escutar as audiências, escutar os projetos, né, mais diálogo, assim, e menos, sei lá, certezas, assim, sabe? Então, uma metodologia que seja participativa mesmo, acho que é algo que a gente também busca muito fomentar, né? A gente olha, né, muitas vezes as pessoas perguntam, né, qual é a curadoria da freestyle, ou como, né? E a gente olha muito para o projeto, a gente olha muito para a equipe, como ela se organiza, como ela já funciona, né? O contexto, né? O contexto, enfim, de tempo daquele projeto, do território de onde ele vem, do orçamento dele, né? Os públicos, essa noção de abraçar a imprevisibilidade, que acho que tem a ver com essa ideia, assim, de talvez refutar certezas e trabalhar sempre com esse lugar, assim, da imprevisibilidade, né? E isso faz a gente estar o tempo todo também fugindo de um método, de uma fórmula e tentando empregar uma lógica que seja orgânica e flexível para cada projeto, indo também, talvez, na linha do artesanal, assim, né? E aí, isso, né, a distribuição como um esforço colaborativo, né, e não como uma prestação de serviço, assim, então, uma ideia mais da distribuição articulada, enfim, né, então, o processo como métrica de sucesso, ele precisa ser prazeroso, né, então, às vezes, a gente olha muito para as pessoas com quem a gente vai trabalhar, tanto quanto para aquele projeto ou para probabilidade de retorno que um projeto pode dar em termos financeiros, por exemplo, assim, então, a gente, nesse lugar, enquanto a gente se coloca muito como público, às vezes a gente entende que o melhor que a gente pode fazer por um filme é ser a audiência dele, assim, sabe, porque é isso, às vezes é uma questão de prazo, uma questão de expectativa, né, diferentes pontos aqui podem ditar uma coisa que você fala, gente, é isso, assim, a gente pode olhar muito para as equipes e para as formas de trabalho, assim, como uma lógica de sucesso e, portanto, também de escolha de com quem colar, né? Assim. E essa noção, assim, do desfrutar como
uma responsabilidade, assim, né, de que a gente precisa cuidar do nosso trabalho, do nosso ambiente, da maneira como a gente faz, para poder ser feliz fazendo ele, assim, né? Então, eu acho que os últimos anos eu até não tenho mais visto tanto sobre isso, não sei, mas quando eu trabalhava com publicidade, antes de justamente trabalhar com cinema, eu via muito conteúdo, enfim, muita coisa mesmo sobre esse lugar do ser feliz trabalhando, né? De que a gente pode ter um trabalho que faça a gente feliz, e que se você for feliz trabalhando, etc, etc, e toda aquela lógica, né, das empresas do Google, com Peboline, refrigerante gratuito, umas coisas que você fala, gente, e tudo isso acho que vem caindo muito esse lugar de que a gente tem que ter cuidado, porque trabalho é trabalho, assim, né? Então tem que ter um equilíbrio, assim, e às vezes sentir prazer trabalhando também pode significar extrapolar limites, né? Enfim, então é preciso ter muita atenção nesse lugar de que se a gente está curtindo o que a gente está fazendo, né? E aí, por último, é isso, acho que essa noção do contexto que eu falei um pouco ali atrás, né? Uma conjuntura que pode olhar para muitas variáveis, né? Ela olha para o tempo, para o dinheiro, a intenção, etc, né? Tudo isso aqui é uma maneira de você analisar qual é o contexto desse projeto e pensar decisões, né? Como trabalhar e fazer, qual a possibilidade. E aí a gente vem trabalhando um pouco também com essa ideia de distribuição expandida, assim, porque eu acho que quando a gente fala de distribuição vem muito essa ideia de que distribuir um filme é lançar esse filme, né? E aí a gente também vem pensando outras atividades, né? Pensando outras formas de trabalho, porque acho que é isso, pensando esses incômodos e tudo que fez a Freestyle nascer, acho que tem a ver um pouco com a recusa em sermos uma empresa que vive de lançar filmes, assim, cuja sustentabilidade financeira se dá por meio de lançar filmes, porque eu acho que é algo que a gente não vai ser capaz de desfrutar dessa atividade da maneira como sustentar uma empresa distribuidora exige, né, que é fazer muitos lançamentos, assim, né, você coloca o coração da empresa aqui, significa que vai ser o que você vai mais fazer, né. E aí isso vem nos levando muito a algumas questões, que é esse pensamento do cinema junto de uma intencionalidade, né? E aí a gente traz essas perguntas que a gente viu nesse encontro que a Jaqueline Souza e a Cláudia Gonçalves, que são duas referências fortes, assim, para a gente, já estão trabalhando aí com esse lugar do, tipo, por que a gente está fazendo o nosso filme e para quem, né? Então, o Dani também trouxe isso, né? Quer dizer, a gente pretende ser aquele objeto que agrada todas as mais diferentes tribos, né, que existem. A gente quer ser aquele objeto central que vai dialogar com, sabe, a classe ABC brasileira, etc., e o Festival de Cannes, ou, sabe, pensar um pouco dentro dessa lógica, assim, de que existem formas e formas com que a gente fala com as pessoas, né? E aí esse lugar de conseguir agradar o maior número de pessoas possíveis, o que você vai estar abrindo mão? Qual é o jogo que você vai estar jogando nesse quebra-cabeça para fazer uma obra com essas características, né? Tem um pouco a ver com isso, eu acho. E aí a gente trouxe para complementar assim a nossa contribuição aqui, alguns estudos de caso, né? Eu acho que também esse lugar da escolha ali de pensar essa ideia de distribuição expandida tem a ver também com um desejo de trabalhar os formatos que não são de longa-metragem, porque, num geral, as distribuidoras estão olhando muito mais para os longas, né? Então, assim, até é curioso isso, porque eu, enquanto consumidora dos longas, eu estava mais próximo dos longas do que quando eu saio dessa agência e entro para a distribuição de fato, porque foram poucas oportunidades de realizar um lançamento de curta junto com longa. Eu cheguei a trabalhar numa distribuidora que trabalhava curta, tipo, quando eu saí da vitrine eu fui para a Elo, e a Elo, na época, trabalhava curtas, eu cheguei a ver curtas
distribuídos pela Elo em festivais, e quando eu entrei na Elo, tipo, eu descobri que tinha acabado de parar, porque não dava retorno e tal. E eu falei, porra, um dos motivos por que eu vim para cá, mas tudo bem. E aí, sim, a Freestyle, então, ao adotar um pouco dessas intenções e das formas com as quais a gente vem trabalhando, tem um pouco a ver também com poder trabalhar os curtas, né? Então, aqui a gente trouxe alguns casos, aqui tem algumas coisas que também envolvem como a gente tem trabalhado, e tem alguns curtas, né? Aqui a gente tem 3 longas que a gente trabalhou, Cabeça foi o primeiro título que a gente lançou, e aí os curtas, o Presépio é o mais recente, o Eros também é um longa mais recente. Esse aqui foi o primeiro projeto que não era longa, né, que era o Entre a Colônia e as Estrelas, que é um média, e justamente ele enfrentou muito do que o Dani falou por conta da duração dele. Mas ele também tem um desenho legal. E aí, indo então para os estudos, não sei se alguém tem alguma dúvida também, já quer trazer algum comentário. Se quiserem também parar um pouquinho, não sei. Ou vamos em frente. Vamos para o estudo, que eu acho que o estudo dá uma praticidade, até pensando no formato do curta, né? Que aqui acho que é o interesse maior, e a metodologia do desenho de audiência de uma forma bem rica. Sim, tá certo. A gente separou, então, são 4 curtas e tem alguns outros exemplos que é isso. A gente não sei exatamente se vai dar tempo, mas a gente pode ir passando. Então, Entre a Colônia e as Estrelas é esse filme dirigido pelo Lohan Dias, que é um cineasta do Rio, e ele é um média-metragem, então ele passa da meia hora, mas não chega nos 90, 70 que se exige para ser longa, né? Então, e aí mas foi um filme que circulou, né? Ele teve essa janela aqui com o Gotemburgo Film Fund, ele, enfim, teve um licenciamento do Canal Brasil, e aí a gente fez alguns trabalhos, aqui é uma exibição dele no IMS, né, Tatu? Posso... E aqui, pode? Não, conclui. Não, e aqui só esse exemplo, né, da divulgação, justamente, assim, então ele é um longa que se passa na colônia Juliano Moreira, no Rio, e aí a gente fez uma divulgação específica para levar a equipe para a exibição do Encontro de Cinema Negro Osmo Bubu, né, que ia ser uma exibição presencial no Rio, e aí a gente disponibilizou a van, teve uma produtora, tal, para ter esse envolvimento da galera que fez o filme, né, nessa sessão específica aqui. E até com ingressos gratuitos e tal, e a faixa foi a forma que o filme chamou, né, assim, para divulgar, né, no caso. Pode falar, Tatu. Vou só adicionar, porque, enfim, acho que vale até, numas coisas que você foi trazendo, dar uma pontuada que acho que pode ser interessante, né? O Entre a Colônia e as Estrelas é isso, ele é um filme do Rio de Janeiro, ele tem uma questão na narrativa muito forte da territorialidade, assim, o território é um protagonismo, né, é um personagem também no filme, e aí a gente, nessa coisa que a Mamá fala de, o que vai contar para um pensamento de distribuição, né? Um pensamento de distribuição que possa, de fato, ser uma parceria, ser uma atividade em colaboração e não somente uma prestação de serviço. E aí, acho que um ponto muito essencial é a gente entender que o filme, né, o trabalho da distribuição, ele dá continuidade ao que o filme traz no seu enredo, enfim, no seu roteiro e no seu propósito. Né? Então, na conversa com o Lohan, que é o diretor e roteirista desse filme, Lohan Dias, o Lohan é uma pessoa que também tem um projeto que chama TV Coragem, quem quiser até dar uma buscada mais, assim, é um projeto que pensa exibição e circulação, e a gente sabia desde o início que tinha um desafio na questão de circulação de um médio, né? Que acho que foi o que Dani também trouxe de curtas mais longos, vamos dizer. E aí a gente destaca justamente essa exibição da piscina,
porque foi uma coisa que não é um festival de cinema, assim, não era uma, né, foi um outro propósito, assim, era um festival de artes do IMS, e aí foi realmente uma primeira vez que a gente teve um público nessa piscina, e tem mais de 1.000 pessoas. Mamá, a foto tá meio cortada, se tu só puxa para o lado rapidinho. E isso, assim, né? Como que a gente conseguiu dialogar um MED dentro de um festival que não era cinema, e aí, tipo, isso possibilitou um público nesse tamanho, né? Uma coisa que a gente celebra muito nesse filme. Outra coisa que Mamá trouxe foi essa questão do licenciamento do Canal Brasil. O Canal Brasil, como o Dani também já trouxe, acho que é um parceiro e um difusor muito importante para o curta brasileiro, né? É um canal que já, enfim, incentiva a feitura do curta e a circulação há um bom tempo. É um coração também do canal, assim, conhecido proximamente, e foi até, né, uma parte desse licenciamento que permitiu a gente ter um pouco de grana para pensar algumas atividades de distribuição desse filme, como foi essa faixa. Né, era muito importante exibir, enfim, passou em alguns festivais, um deles foi o do Zósimo, que é um festival enfim, muito importante e foda aqui no Rio de Janeiro, e que pensa cinemas negros, e a gente queria muito que a galera fosse para o festival. Né? E aí, como que uma parte, enfim, do orçamento de distribuição era justamente para custear essa van, custear essa faixa. Essa faixa foi uma coisa muito pensada junto com o Lohan, que tinha filmado lá, enfim, que a equipe também do filme de produção que sabia, né, que valia mais a gente investir num carro de som e numa faixa e deixar o telefone mesmo da produtora, né, o telefone da Glazer que está aí na faixa, para possibilitar que a galera fosse. E aí foi muito legal, porque juntaram 2 vans, enfim, né, a galera foi, a gente comeu uma pizza antes, tem todo um ritual também que eu acho que envolve, né, esse cuidado da circulação, de pensar como que uma sessão acontece, não é só o ver o filme, tem todo um entorno. Então, acho que eu queria adicionar isso, assim, também, porque é isso, no início que a gente conversou com o Lohan, a gente não tinha grana nenhuma para fazer as coisas, e aí foi surgindo, e uma das fontes possíveis foi por causa de licenciamento. Então, por isso que ressalta a importância, né, que Dani já trouxe também do CPB, que é o Certificado de Produto Brasileiro, para possibilitar também essa circulação comercial que existe, sim, do curta. Enfim, ela é mais desafiadora, mas ela é possível. É isso, Mamá. Massa, não? Quer seguir aqui do Boiúna? Posso seguir, e aí, enfim, vamos junto. O Boiúna já é um caso diferente. Boiúna é um filme que surge para a gente, né, Má, antes dele filmar. A Tayane, que é a produtora, fale? Não, eu ia falar até porque, trazendo aqui um pouco do processo dele, a gente trabalhou muito com infantaria enquanto referência, né? A referência foi um processo importante, e o Dani mostrou antes, né, o infantaria, aí eu queria só destacar isso aqui. Mas pode seguir, de fato, ela buscou a gente. A gente não combinou, né? Isso aí, não. Mas é o Miriam, infantaria, acho que ainda tem mais. Tem cruzes. É isso, né? O Boiúna chegou pra gente, a Adriana e a Tayane já eram parceiras, enfim, a gente já conversava até um pouco antes desse projeto do Boiúna, por causa de Cabana. A gente tinha visto o Cabana e gostado muito, a Adriana tinha ido para umas oficinas nossas e também tinha se interessado pelo nosso trabalho. Enfim, tinha um flerte. E aí ela falou, olha, gente, eu tenho uma... Né, enfim, tive acho que não sei se foi o Aldir Blanc ou o LPG agora, mas um recurso de edital para fazer o filme, e aí parte desse recurso a gente quer usar para pensar uma consultoria, porque a Adriana tinha, né, uma das coisas que ela trouxe junto com a Thay foi que a carreira do Cabana é uma carreira muito legal. O Cabana fez vários festivais, o curto anterior dela, mas ela queria, com o Boiúna, uma trajetória internacional também. Ela falou, é um desejo meu de pensar também... a Adriana, quando fala desse caso de estudo, é muito legal. Assim, ela fala, eu fui escrevendo em vários festivais porque eu não sabia como funcionava, né? Eu não sabia que talvez poderia ser estratégico pensar o festival de estreia. Ela foi escrevendo e foi rolando, e aí um festival puxou o outro, enfim. E aí ela queria desenvolver um pouco mais a estratégia durante o Boiúna, né? Fazer um pouco diferente, aprender outras coisas com esse segundo curta.
E aí a gente fez um trabalho de desenho de audiência com ela, entendeu quais metodologias, quais exercícios fariam sentido para aquele projeto, para aquele momento do projeto, para aquela equipe. O projeto já era bem sólido, assim, as meninas têm uma trajetória, enfim, tinham, né, objetivos e propósitos, intenções já muito presentes, mas a gente focou um pouco de como que a gente podia trabalhar essa distribuição, né, e essa comunicação do filme pensando naquele momento. E aí, realmente, o Infantaria, como a Má apontou já, foi uma referência muito grande, porque Infantaria foi um filme que ele não estreou em Berlim, ele estreou num festival no Brasil, mas depois ele veio com Berlim, porque às vezes a gente até tem essa percepção de que primeiro tem que ser internacional e depois nacional, mas é legal estudar esses outros casos que, né, fazem outro tipo, e eu o Infantaria, mas depois que o Infantaria foi para Berlinale Generation, ele teve, né, enfim, uma repercussão, tinha saído na mídia, então a gente usou bastante ele como referência. É muito legal, assim, talvez olhar, quem se interessa, né, a sinopse do Infantaria, por exemplo, em inglês, e a sinopse dele em português tem diferenças, então a gente estudou isso também, porque o Boiúna, não vou dar spoiler, enfim, mas ele trata muito da encantaria presente no território da Amazônia, né? E aí como que a gente traduzia isso, ou se escolhia traduzir ou não, né? Então, muito do pensamento da distribuição dessa consultoria foi nessa presença e nessa comunicação do filme para audiências internacionais. E também uma coisa que eu acho que é bem legal de ressaltar é que a gente falou, cara, vamos, então, né, já anunciar, aproveita a filmagem para já anunciar que esse filme existe, né, a Adriana, enfim, com Cabana já tinha tido uma repercussão, é uma cineasta, não só no Pará, né, enfim, mas já tinha uma trajetória, e a gente falou, usa a filmagem, o processo de filmagem para trabalhar na imprensa. Então, a gente até destaca aí, né, o material que elas produziram junto com a empresa, que também é comunicação, também é distribuição, sobre a feitura do filme, né? Então, não contava a história, mas apresentava elenco, falava um pouco do processo desse desenho de produção, desses desejos da circulação, então é uma forma de apresentar o filme. E aí depois o filme, enfim, tem essa estreia em Gramado, tem um cartaz, depois vou pular um pouco sobre isso, né? Mas essa estreia em Gramado, que ele sai super vencedor, a Adriana agora, todo festival que ela vai, ela sai carregando vários troféus. Até tem aqui do lado da Amazônia, do Olhar do Norte. Então, lá, não tem nem braço para segurar. Aqui a galera na beca. Ih, tá pixelado, mas a galera tá na beca. E essa importância, né? Porque daí foi isso, assim, esse trabalho com a imprensa também, né? Que daí trabalhou o perfil da Adriana no Cine Ninja, e aí toda a repercussão por ter um pensamento de que, olha, né, para esse filme, para essa equipe, faz sentido, né, a gente trabalhar uma estreia que possivelmente dê prêmios e que daí isso coloque a pauta do filme. Óbvio, assim, isso não funciona para todo filme, não é todo filme que vai ter esse desejo, né? Talvez o desejo do seu filme seja estrear já em cineclubes, não necessariamente que a gente segue, né, essas trajetórias, acho que é o que Dani trouxe, o que Marina trouxe, essa escuta que a gente fala ativa, né, e participativa e colaborativa no processo é justamente para entender os objetivos. Entendendo seus objetivos, a gente faz uma estratégia, né, para alguma janela de exibição. Mas o caso do Boiúna é muito legal, porque acho que, enfim, ele reverberou. Elas estão fazendo a distribuição do filme, né? A Festalho faz uma consultoria, mas é um trabalho que eu acho que é inspirador para muitos projetos. Quer seguir, Mamá? Sim, bora. Aí o Presépio, que é um curta mais recente, que a gente já vinha de uma parceria com esse realizador, que é o Felipe Bibiani, é um realizador do Rio de Janeiro, e ele tinha um longa que a gente tentou trabalhar algumas coisas de circulação, aí ele fez esse curta, e ele trouxe recentemente para a gente, num espaço formativo que a gente fez junto com ele, né, que ele tinha muito como público para esse filme, ele fez esse filme para ser exibido em festival internacional, ele queria entregar uma ficção, com começo, meio e fim, e aqui está Presépio, que daí
foi selecionado para o Biarritz, então é interessante pensar isso, né? Quando a pessoa coloca uma coisa na cabeça, é isso, assim, é muito forte essa coisa da energia mesmo, do tipo, esse é meu público, eu vou fazer um filme para esse público, tipo, enfim, né? E aí foi muito curioso, porque até nesse espaço formativo eu perguntei para ele, falei, mas e para além, né? Aqui no Brasil tem e tal. E ele não trazia muito, assim, ele falava de uma outra forma sobre público, trazia os temas, falava um pouco assim, mas assim, público, que a única resposta que ele teve, assim, muito cirúrgica de com quem ele queria conversar foi por festivais. Festival internacional primeiro e um festival nacional. Então, daí foi isso que aconteceu com o filme, né? Então, ele passou... O Felipe é um cineasta experiente, ele é um montador, já fez muitas coisas, né? Então, já tinha feito um longa. E aí, então, foi isso, assim. Acho que pensou com muita especificidade na audiência dele, foi para a Biarritz, logo depois foi para o Rio, agora vai circular. Aqui teve um post da atriz Suzy Lopes divulgando, né? Então, é isso. Ele está bem no começo da carreira dele, ele vai justamente entrar nessa fase de prospectar licenciamento, né? A gente traçou os objetivos dele, é pagar a dívida que sobrou da produção, remunerar a distribuição, tá tudo em aberto. E nessa estratégia de festivais, né, para compartilhar, ele teve no Festival do Rio junto, enfim, na Novos Rumos, junto com o João de Barro, também do Dani. E ele foi para Goiânia, mostra curtas depois, vai ter, enfim, uns festivais também em Nigéria, em Argentina também, então acho que vai ter um desenho aí também de festivais que vai nos ensinar bastante, né? Total. Posso fazer? Diga, Claro. não, Fala, é que fala. você ia para o Dinorá, né? Eu queria só, talvez, antes, aproveitar que a gente está na temática do festival também, acho que poderia só compartilhar um negócio. Eu consigo dar share na minha tela? Consegue. E a minha Consegue. tela dá share em tudo. Mas é isso, gente. Perigoso. Vamos lá correr o risco. É bem rapidinho, assim, só queria mostrar uma coisa. Aproveitando o presépio, e falar de uma coisa que eu acho que sempre é uma questão, né? O presépio, ó, ele está sendo divulgado, inclusive, acho que um canal de divulgação é da própria produtora, né? Que é a Barracou. Eles optaram por não fazer conta do Instagram, diferente, enfim, do João de Barro, que é o curta do Dani, e do também Arcos de Olinda. Esses 3 filmes eu vou apontar porque eles são filmes bem fresquinhos, e aí eu acho que eles têm estratégias de distribuição diferentes, assim, então eu vou deixar isso só como uma sugestão, caso alguém queira pesquisar, né, tanto de feitura de cartaz, como juntar grana, como, né, acho que tem essa curiosidade, assim, a distribuição é isso, né, também é pensar uma capa de trailer, né, por que é importante trazer uma capa já com as informações, com o título, a identidade visual do filme, por que essa sinopse, né, ela é interessante, enfim, isso tudo é estudar a distribuição, então deixar por que a escolha da foto de um cachorro, né, talvez por que a escolha da foto de, enfim, uma família com time de futebol, o cara com a arma, enfim, a própria foto de família, isso tudo diz muito sobre o que o filme é, além, né, enfim, porque às vezes a gente fica muito nessa coisa de trabalhar cartaz e trailer. Então, só queria aproveitar esses 3, que eu acho que eles têm estratégias ricas de observar, né, que esse repertório também, no filme, também acho que nos elementos que eles criam para se comunicar, então deixar essa dica aí, acho que era só isso. Chique. Eu vou voltar aqui, então a gente passa rapidamente pelo Dinorá, para daí a gente abrir para o pessoal comentar, né? Então, o Rua Dinorá é um curta de Ceará, né? Ceará. E é isso, assim, eu acho que é um grande exemplo, assim, né, Thali, de um rolê que a gente deu uma sinergia com a dupla realizadora, e a gente adorou o filme, e foi isso, assim, a gente foi colando junto, assim, né, foi um filme que vai circulando na parceria, eles vão trazendo, a gente vai trazendo, e aí nisso o filme vai circulando, a gente escreveu ele no Sesc Pulsar,
O Sesc é uma janela legal também para vocês terem né, ficarem de olho, até inclusive com possibilidades de remuneração, mas também essa coisa cineclubista, aqui uma exibição ó, que ele teve justamente por estar disponível, né, no Sesc, e outras referências também, assim, a gente também, o desenho de audiência, a gente também pensa ele, né, para além, assim, essa coisa do que é o cinema, né, que você falou, a Dani até comentou, né, a galera incluir a distribuição dentro desse orçamento já da produção do curta, né, se possível, porque é isso, assim, tudo isso é o filme, a distribuição é o filme, assim, né, a gente que está catalogando e colocando em caixas, mas é tudo parte do mesmo processo de fazer um filme chegar numa pessoa e dessa forma existir, né. E aí aqui é um exemplo, então, de um espaço formativo voltado para exibidores, né, então a gente aplicou a metodologia para espaços de exibição, cineclubes, enfim. E, por último, também, essas investigações acadêmicas que também fomentam bastante, né, Thalita, assim, a nossa atuação. Então, a Thali já é mestra, né, ela defendeu no ano passado, e falou na pesquisa dela sobre as tecnologias de distribuição, utilizando os 3 filmes do edital afirmativo do fundo setorial, né, como objeto, né, da pesquisa, enfim, e trabalha aqui essa análise das tecnologias utilizadas. E eu estou olhando para a recepção das audiências, então eu trabalho com esse Power of the Dog, ou o Ataque dos Cães, e faço uma coisa, por isso que eu me interessei, Dani, por aquilo que você falou do formulário que a galera preenche, porque aqui eu usei essas críticas ruins que o filme recebeu de 1 estrela e fui entendendo o que incomodava elas, né? Se era o ritmo, era não entendimento, questões de políticas, o Oscar, o Faroeste, enfim. E aí fui mapeando para entender justamente isso, né? O que desagradou. E aí... Então, isso é a gente, um pouco do que a gente tem pensado, não sei, queria ouvir o pessoal com dúvidas. Ó, o Pedro levantou a mão. Boa noite de novo. Eu fiquei muito curioso nessa última parte, você falou do mapeamento, como que você reuniu essa informação? Quem que falou que era o ritmo, sabe? Como você Sim, fez isso? deixa eu explicar melhor. Eu vou dar o share aqui de novo. Eu peguei os comentários no Google, perdão, faltou explicar isso. Eu peguei comentários que as pessoas publicaram no Google, ó. Tá dando share aqui, o computador já tá, coitado, também já tá pedindo arrego. Mas é isso, ó. Isso aqui me chamou a atenção, entendeu? Essa recepção levemente polarizada do Google me chamou a atenção. Aí eu peguei esse recorte aqui das pessoas que deram 1 estrela para o filme e li todos esses comentários. São cerca de 100 comentários. Fui lendo e aí eu ia ticando. E criando novas colunas, se aparecesse algo novo. Conforme ia se repetindo, eu fui ticando, entendeu? Então, aqui tem, ó, 2 horas de vida perdida, filme ruim, típico das indicações do Oscar. Está competindo para ser pior que Nomadland. Sem pé, sem cabeça, sem corpo. Não existe conteúdo com ideias claras, maltratos com os animais. Filme monótono. Filme extremamente lento, sem conteúdo. Fraco enredo. E aí, nisso, me levou para isso. O ritmo, os temas políticos e a ausência de sentido são os líderes, assim. Mas tudo isso culmina no Faroeste também, como grande conclusão. A quebra disruptiva do código do Faroeste que ela usa é que as pessoas vão esperando ver um filme de Faroeste quando elas veem isso aqui na Netflix. E esse ator, né, que é o ator do
Doutor Fantástico, o Estranho, do Marvel. Então, são duas junções que levam para um caminho, e é isso. Obrigado, muito obrigado. Imagina, desculpa Olha, aí, eu passei meio rápido, porque eu sempre... olha que doideira, né? Você pega, de repente, coisas que a pessoa escolhe, às vezes por achar que para fazer mais, sei lá, mais sucesso, pô, vou pegar um puta estrela de Hollywood, vou trabalhar um filme de gênero e a galera não vai gostar porque estão lá para esperar um filme diferente do que aquele que você quer fazer, né? Assim, Exato, conversa. exato. Quer dizer, esse lugar até que a gente vem pensando, né, dentro desse campo da recepção, assim, que instiga essa pergunta, né? Um filme ruim, um filme bom, ou uma experiência, sabe, que me afetou ou não, me emocionou ou não, e, por exemplo, uma recepção esperada versus não, porque é isso, né? Quando você quer brincar com quebra de expectativa, existe um recorte de público que vai abraçar, existe outro que não, né? Porque tem gente que está indo para sentir exatamente a expectativa, e aí se você quebra, mas enfim. É interessante, tem um conceito, uma vez a gente estava estudando um conceito de expectativa, e aí a pessoa falou assim, a expectativa, a satisfação é o quanto da expectativa da pessoa que você consegue atingir, né, que você consegue chegar, né, e é muito doido isso, assim. Eu, pessoalmente, gosto muito quando quebram as expectativas, eu tô com uma expectativa e a pessoa me leva para um outro lugar, eu pessoalmente gosto, mas mal, não. Mas acho que, até aproveitando esse lance, né, tem uma coisa, no geral, assim mesmo, né, que eu acho que é isso. Às vezes o tempo de feitura de um filme é muito largo, né? É o que você falou, demora, sei lá, 2 anos, pode demorar 5, pode demorar 10, pode demorar 20. Estava conversando com a galera do Mate com Angu, eles falaram, né, que é o Amuleto, que é o filme que eles fizeram agora, demorou 20 anos. E aí você fala, cara, a distribuição, a circulação, às vezes fica muito nesse momento, né, quando o Mamá traz o lance da frustração, porque fica muito nesse momento de, olha, eu quero circular o meu filme o máximo possível, né, e aí você fala, pô, mas a estrutura que a gente tem de exibição, enfim, o próprio acesso ao cinema tem limitações, então como que a gente também alinha um pouco as expectativas no sentido de entender que a distribuição ela é construída em colaboração, né, e é um pensamento conjunto, e que ele se beneficia quando você troca com a produção, enfim, desde o início, por isso que, né, a metodologia do desenho de início, ela permite isso, mas não só ela, né, mas acho que é uma coisa que nos ajuda a alinhar a expectativa até para o imprevisível acontecer de uma forma que, né, seja, que traga força, enfim, traga potência, mas eu acho que é uma bandeira que a gente levanta muito, assim, de alinhar a expectativa para a circulação conseguir sucessos, né, tipo, ela conseguir cumprir com os objetivos que cada filme e equipe tem. Eu vou só aproveitar que estou aqui, eu vou só dividir uma coisa também. Ah, não consigo mais. Ah, não consigo sim. É só dividir o que a gente perguntou, né? A gente sempre acha legal, assim, porque às vezes é isso, a gente fala de distribuição, a galera fala assim, não sei, não entendo nada, enfim, aí a gente fala, não, super entendemos, né? Então é legal brincar com o conceito, entender, tipo, dentro da distribuição, o que a gente, né, tem, enfim, é acesso, é marketing, é publicidade, é dinheiro, é coletivo, então a gente sempre acha legal essas perguntas, tanto para a audiência também, né, que achei muito legal esse ver a obra em outro olho, o encontro, né, do filme, que acontece muito quando a audiência também se apropria dele. E essa questão do sucesso, que eu acho que às vezes a gente também, né, os nãos, eles são muito presentes, assim, num desenho de circulação, então como que a gente também revisita isso, né, as entradas para o curta e entender que o sucesso ele pode estar dentro dos processos, enfim, desse reconhecimento, né. Aí isso aqui porque a gente ama, enfim, mapear um pouquinho do que achei legal, as coisas que foram postas aqui, aí só compartilhar também.
E as motivações, né? Porque daí pode. Eu adorei essa motivação, o curso. Como é importante mesmo. E aqui temos, ó, Torrent, temos Festival de Cinema, streaming e outros. Cine Cardume é presencial, então tem que ir em BH para ver. É só deixar de oferta aí também, né? Eu queria falar uma coisinha que eu achei muito interessante na apresentação de vocês também, que é quando vocês falam de trabalhar de trabalhar na incerteza, né? E o quanto que a gente também, a gente na Cardume, quando lançou a Cardume, a gente também lançou meio numa incerteza e tendo que trabalhar. Como é que era o nome da palavra que a gente usava? Que era. Não era corrompendo o sistema, não, mas era tipo assim, usando o sistema de uma forma diferente da que ele foi feito para ser feito, sabe? Era. Ai, cara, como é que era o nome? Eu tô tentando lembrar a palavra que a gente falava. Hackeando? Hackeando o sistema, assim, porque a gente usava. Pirateando. A gente usava algo que não era para ser feito para aquilo, para poder fazer algo, porque a gente tinha uma intenção muito grande que era de fazer com que os filmes conseguissem fazer. Só que se a gente fosse no modelo tradicional, de montar uma startup, de montar um sistema, de contratar alguém para fazer, eu tava fodido, assim, você não ia conseguir fazer isso nunca na vida, porque é muito caro, porque todo mundo já tá ali. Quer dizer, você entra no mesmo sistema da distribuição tradicional, você é engolido por um monte de gente que tem um monte de dinheiro, que fazer um monte de... Exato. E aí, às vezes, jogar na contramão é tão importante, assim. E uma coisa que eu queria só acrescentar, a gente comentou sobre o dinheiro da distribuição, uma coisa que pode ajudar muito, se você passa num festival internacional, por exemplo, grande, é fazer contato com o governo local também, sabe? Na prefeitura, olha, nós passamos aqui um filme que é gravado na cidade, em Berlim, não sei aonde, então Itamaraty às vezes ajuda também da passagem, não dá muita coisa não, mas assim, é um lugar legal. Uma coisa também, Dani, em cima dessa ideia que você falou, né, e acho que daquela primeira pergunta que eu achei muito foda quando ela falou, né, olha, então quanto que eu guardo do orçamento de 80 mil que eu tenho para fazer o curta, né, e é foda, tipo, ter que, né, mas aí também a gente, sabe uma coisa que a gente tem trabalhado eu e Thali, justamente nesse lugar de entender os contextos financeiros, porque é isso, assim, às vezes você vai lidar com um cenário de, assim, ideal nunca, né? Mas, assim, de um pouco mais de recursos, e às vezes você vai lidar com um cenário de pouquíssimo recurso financeiro, né, principalmente, que a gente está tratando aqui. E aí uma coisa que eu e Itália a gente tem trabalhado é assim, ó, a gente costuma pedir 10% do que você tiver, entendeu? Então, assim, se você tem 80 mil, guarda 8 mil, sei lá, guarda 4 mil para distribuição. Não é nada, mas assim, para você sentir realmente como não é nada, sabe, assim, porque com 4 mil imprime meia dúzia de cartaz, paga uma assessora 2 mil ali, um cara da mídia, e vê o que você consegue fazer com 4 mil, com 8 mil, justamente para tentar, né, melhorar e ter mais uma pessoa que tenha uma noção bem específica, nítida, de como a distribuição é uma atividade que exige orçamento, dinheiro, assim como a produção, assim como a exibição, assim como a preservação, né? É produzir filme, é fazer filme é caro, né? Eu gosto de fazer as relações malucas, assim, e como eu vim originalmente, não vim, né, assim, eu acabei estudando essa outra área lá que eu trabalhava do marketing, e entrava na coisa das empresas e tal, eu faço essa relação de, tipo assim, a indústria do café, por exemplo, a indústria do café é tudo, né, assim, você produz o café, você vende o café, você faz a embalagem do café, você faz mídia do café, quer dizer, aí dentro da indústria, é muito doido isso, porque dentro da indústria do café, dentro de uma empresa, em geral, se destina 15% a 20% para o marketing. De todo o dinheiro que é da empresa, você destina 15% a 20% para o marketing do produto. Eu fiz essa relação, se for fazer essa relação com o cinema, é quase isso que a gente está conversando aqui, né? Você falou de 10.
Mas assim, eu Pois acho que é. não chega assim, a 15, 20%. Agora eu gostaria de saber quanto se destina para distribuição do café, que é tirar o café de lá da fazenda, do não sei do que, e levar ele levar para todos os logística, mercados. aí não. Isso, né? Porque é um pouco isso, assim, que eu acho que também a gente precisa pensar. Super, Tipo, super. gente, olha o tamanho do país. Muitos lugares com, sabe, necessidade de mídia física. Muitos lugares, sei lá, sem nem energia elétrica. Então, assim, se a gente fala de escoamento, tipo, a gente tem que falar desses cenários também, né? Enfim. Aí a gente começa a ver o quanto que a gente, dentro do sistema da indústria do audiovisual, a distribuição é desprivilegiada, né? Assim. Pois é. Outro dia o pessoal estava fazendo uma reunião aqui do contexto governamental para poder definir verbas, e alguém levantou e falou assim, não, bota 3%. Eu falei, menino, 3%. Nossa, não. 3% é nada. Enfim, sem comentários. Não sei se alguém mais quer fazer algum último ponto. Tem algumas coisas no nosso site, se alguém quiser ver mais coisas sobre desenho de audiência específico, tem alguns materiais lá para vocês baixarem, referências para acompanharem, enfim, né? Acessar o Cardume também é bom. Bom, gente, acho que a gente vai encerrando, então, já que a gente precisa encerrar 9h30 certinho. Então, queria agradecer muito Tivemos vocês. amanhã, falando no prego, assim, ó, 21 e 28. Foda. Eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui na última aula, Marina, Thalita, Daniel. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do curso da Manjericão e que façam bastante filmes.